Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Brilhante e sejam bem-vindos ao curso de Escrita Criativa. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que vai funcionar o nosso curso e também como se dará o processo da escrita criativa através do nosso objeto de estudo, que vai ser os gêneros textuais, certo? O nosso curso, ele tem um oferecimento da escola de vocês, a Escola Joaquim Nogueira, e também conta com o apoio da Universidade Federal do Ceará. Como vocês podem ver, esse curso ele será dado tanto por mim quanto pelo meu colega, o professor Lucas Lobato. Então, pessoal, o nosso curso ele vai ser dividido em 5 aulas, certo? E durante o curso a gente vai trabalhar a escrita criativa a partir do estudo de diferentes gêneros textuais. Então, em cada aula a gente vai focar num gênero textual diferente. Então, pessoal, nessa primeira aula a professora sou eu. Já na segunda aula, quem vai ser o professor será o Lucas, certo? E assim por diante, a gente vai revezando. Bom, pessoal, e o objetivo do nosso curso é, primeiramente, criar um repertório de escrita, certo? Porque através dos gêneros textuais, vocês vão poder produzindo textos de diferentes estruturas, com diferentes finalidades, certo? Segundo, a gente vai distinguir as características que compõem cada gênero, né? Então, vocês terão essa noção de para que vai ser utilizado aquele gênero, né? O que é que vai compor aquele gênero? Quais são as características, certo? E, por fim, refletir sobre as formas de utilização de cada gênero, considerando o seu contexto de uso e de seus interlocutores. Então, vocês conseguirão compreender que os gêneros textuais eles serão utilizados durante o cotidiano de vocês, né? Quais são as situações, né? Qual é a intenção do interlocutor quando ele utiliza aquele gênero textual, certo? Então, pessoal, no segundo tópico a gente tem a escrita criativa, né? Que é um conjunto de técnicas que juntas tornam tanto a escrita quanto a leitura dos textos mais dinâmicas e mais interessantes, certo? Porque o propósito da nossa escrita criativa, né, do nosso curso, é escrever histórias que sejam cativantes, que sejam do interesse de vocês, misturando as suas vivências, né? Algo que você viveu durante aquela semana, ou algo que aconteceu com a sua família, algo que aconteceu com seu amigo que te influenciou de alguma forma, ou algo que aconteceu onde você mora, enfim, são várias as coisas que vão compor a sua vivência e a forma como vocês veem o mundo. A escrita criativa ela é uma forma de estimular os processos de conhecimento, né, de pensamento e de imaginação, certo? E na escrita criativa, né, a gente vai poder criar repertório por meio da leitura e da escrita, né, porque a gente não só vai escrever, a gente também vai ler, né, diferentes textos. Também é importante que vocês anotem ideias, né, que vocês forem tendo, porque a cada semana a gente vai ter uma atividade, né, de produção textual. Então, acontecer alguma coisa, vocês podem ir anotando ideia, né, usem a criatividade de vocês, a imaginação, certo? Também é importante a leitura, gente, a leitura constante, né? Porque através da leitura que a gente vai ganhando vocabulário, a gente vai tendo uma noção da estrutura, né? A gente vai ganhando repertório. Também assistir filmes e séries, né? Porque é uma forma que vocês podem se inspirar, né? De obter novos conhecimentos. E também, durante o processo da escrita criativa, a gente vai poder sair da zona de conforto, né? Escrevendo coisas que talvez vocês não estejam tão habituados assim a escrever. E por fim, escrever diariamente. É importante, né, que o processo de escrita ele seja algo constante, né, porque é a prática que leva à perfeição. Bom, pessoal, agora no tópico 3, a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre os tipos textuais e os gêneros textuais, certo? Apesar deles parecerem um pouco, eles são diferentes. E vocês saberem essa diferença será importante tanto para a interpretação quanto para a compreensão do texto, tá bom? Então, primeiramente, a gente tem os tipos textuais, né? Que eles têm relação com a estrutura fixa do texto, ou seja, a forma como o texto ele se apresenta. Então, todos os elementos que serão utilizados para compor aquele texto que vai representar a estrutura, certo? Então, o tipo textual ele vai se classificar pela estrutura, pelo objetivo e pela finalidade do texto, tá
tá certo? Já nos gêneros textuais, eles vão tratar sobre o uso dessas estruturas no nosso cotidiano, certo? Porque a intenção dos gêneros textuais é comunicativa, né? Não só focando nos aspectos estruturais. Então, é importante compreender que o texto ele é construído diariamente, né? Os momentos de comunicação, que sejam escritos ou orais, certo? E que existem diversos tipos de gêneros que a gente vai utilizando durante a nossa rotina e a gente às vezes nem percebe, certo? E é por isso que eles constituem uma função social específica. E ao estabelecer, né, a comunicação, que os gêneros eles vão se adequar às diversas situações. E também existem, né, os gêneros verbais e os não verbais. Os verbais é o romance, né, a bula, a reportagem, certo? E também os não verbais, que são semáforos, placas, que tudo isso está estabelecendo uma comunicação. Então, pessoal, os gêneros textuais eles podem ser divididos em 5 grupos: o narrativo, o descritivo, o dissertativo, o injuntivo e o expositivo, certo? Agora vamos falar um por um. Os textos narrativos eles são escritos em prosa e neles são narrados alguns fatos e acontecimentos apresentando ações de personagens no tempo e no espaço, né, que é contada aquela história. Exemplos de textos narrativos é o romance, a fábula, o conto, a carta, certo? Já os textos descritivos, eles se ocupam em relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento, fazendo descrições a partir das percepções sensoriais do locutor, ou seja, a pessoa que está emitindo aquela informação, né? Então, por exemplo, a gente tem um diário, a notícia, um relato de viagem. Já os textos dissertativos, né? Eles são aqueles que são encarregados de expor um tema ou um assunto por meio de argumentações, né? Eles são marcados pela defesa de um ponto de vista, que ao mesmo tempo eles tentam persuadir ao leitor, né? Geralmente a estrutura do texto dissertativo é constituída de 3 partes, né? Que é a apresentação, o desenvolvimento e a conclusão. Já o texto injuntivo, né, que ele tem essa palavra não muito conhecida, mas também a gente pode usar um sinônimo, que é um texto instrucional, né, aquele que indica uma ordem, de modo que o locutor, ele objetiva orientar e persuadir o interlocutor, né? Então, por isso, ele, em muitos casos, é utilizado os verbos no imperativo, certo? E aí, como exemplo, a gente tem a receita, né, a propaganda, o manual de instruções, né? E, por fim, a gente tem os textos expositivos, né, que o objetivo central do locutor é explicar sobre determinado assunto, certo? Nesse caso, além de apresentar o tema, o emissor foca nos argumentos necessários para a explanação de suas ideias, né, recorrendo a diversos autores e teorias para comparar, conceituar e defender sua opinião. Então, ao longo, né, desse processo, né, expositivo, que o emissor ele vai explicando as suas ideias, né, um assunto específico, ele precisa, né, ter argumentos que vão sustentar tudo aquilo que ele está falando, né? E exemplos de textos expositivos são os seminários, as palestras e as entrevistas, certo? Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo, né? Espero que vocês tenham entendido essa primeira questão dos gêneros textuais. E no próximo vídeo a gente vai focar num gênero textual específico, que no caso será a fábula. Então, a gente vai conhecer um pouco da fábula, como é que o texto narrativo ele é estruturado, né? Quais são os elementos que compõem o texto narrativo também. E a gente vai ler 2 fábulas, né? Eu vou compartilhar com vocês 2 fábulas, né? É importante que vocês leiam essas fábulas antes de assistir o outro vídeo, né? Porque no próximo vídeo a gente vai fazer uma análise dessas 2 fábulas, certo? E eu também vou falar para vocês de qual vai ser a nossa atividade, tá certo? Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau!